Olá, estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está com a gente. No primeiro bloco a gente dá uma geral, dá um alô para os nossos amigos, e agora no segundo bloco nós vamos estudar o capítulo do dia, o capítulo 12. Esse capítulo é interessante, desculpe, 11, eu já falei 12, é 11, Ronaldo é 11. Amanhã que é o 12. Mas o 12 deve ser muito importante também, né? Mas o 11, ele continua na sua defesa. Aqueles supostos, né, pregadores que estavam lá pregando um outro evangelho, mudando algumas coisas que Paulo havia ensinado, desmerecendo a figura de Paulo. E eu repito para você, quando você quer diminuir uma pessoa, quando você quer acabar com uma pessoa, é falar mal, não é? Esse é o segredo. Não estou falando nada novo aqui, não estou ensinando você a acabar com a reputação de alguém, mas quando você quer acabar com a reputação, você fala mal, não é falar bem, não é? Somente se ela está concorrendo com você com um cargo, né? Por um cargo, vai falar mal e a gente esquece, é um ser humano. E eu tenho defeitos também, e se eu começar a falar muito mal das pessoas, as pessoas também vão começar a falar muito mal de mim. Eu sempre tenho uma coisa assim, se eu vou para uma igreja nova e alguém vem falar mal, né, da liderança e tal, eu sei que quando eu sair dali vão falar mal de mim também, porque esse é o costume. E eu não gosto de ouvir as pessoas falando mal dos outros. Não gosto de ouvir. Eu gosto que as pessoas elogiem os outros. Falem do bom, do melhor, que as pessoas podem contribuir para a causa de Deus. Mas falar mal para falar bem de mim, todo mundo que vem falar mal dos outros para falar bem de mim, um dia vai falar mal de mim para falar bem dos outros. É assim. E Paulo, ele vai aqui nessa toada, né? O Pai sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para todos. E nesta primeira parte ele vai falar sobre o seu zelo pela igreja. Paulo tinha um zelo tremendo pela igreja. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Deixa eu continuar falando sobre esse assunto. Porque zelo por vós com zelo de Deus. A palavra zelos em espanhol é ciúmes, né? Aqui não é ciúmes, né? Eu tenho o zelo de vocês, mas é o zelo de Deus. É o zelo de Deus, não é ciúmes. O ciúme não é bom em lugar nenhum, não, mas no amor, no casamento, não, ciúmes não é bom nunca. Ciúmes é fraqueza. É quando você tem receio, né? A gente deve, ao amar uma pessoa, libertar essa pessoa. Se ela é sua, ela volta. Ninguém mantém um amor na coleirinha. Não. Ciúmes é doença, viu? Ciúmes é fraqueza. Ciúmes não é porque eu sou forte e cuido do que é meu. Não, isso é zelo, em português. Mas isso é zelo, é cuidado. Cuidar é uma coisa, ter ciúmes é outra. Ter ciúmes é ser proprietário. Cuidar é respeitar a individualidade do próximo. Essa é a grande diferença. E Paulo diz aqui, eu zelo por vocês. Estou preocupado por vocês. Por isso que eu escrevo duro, para que vocês acordem. E quando eu estou aí, porque essa é a questão, né? Vocês acham que eu sou fraco. Aliás, quem acha que eu sou fraco são os que querem o meu lugar. E ficam dizendo isso para vocês. Olha como ele é fraco. Ele escreve duro, mas olha como ele é fraco. Ele começa, eu preciso desmerecer o próximo para pegar o lugar dele. E esse não é o caminho de Deus. Desmerecer o próximo para pegar o lugar dele. Quando o marido desmerece a mulher para se tornar o chefe da casa, mas ela é assim, até brincando. Eu conheci um casal que ele não conseguia nunca, em nenhum momento, dizer uma palavra de apreciação para a esposa, mas sempre diminuí-la, para mostrar quem era o homem da casa, quem era o chefe da casa, que a mulher não é isso, a mulher não é aquilo, a mulher não é aquilo lá, a mulher é inferior. Isso está errado, está errado. Se você usa esse expediente, pare com isso, que isso aí não é de Deus, não, pode saber. Aqui ele agora vai fazer uma comparação. Infelizmente, os coríntios caíram na falácia, nas mentiras, nos enganos destes novos pregadores. Eles caíram. E ele faz aqui uma comparação, né? A serpente enganou a Eva.
Então, esses homens que estão aí pregando, estão enganando vocês. Eles estão falando de um outro evangelho. Aí o verso 3, né? Aliás, verso 4 diz assim: se na verdade vindo alguém, olha aqui, vindo alguém, prega outro Jesus, que não o que temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? Vocês toleram quem vem com uma coisa nova? Vocês toleram? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos na oratória. Não é? Paulo falava grego clássico. Você não tem nenhum problema com ninguém nesse sentido. E embora seja eu falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Então, gente, vem alguém pregando outro Cristo, vocês acham que eles são melhores do que eu? Vem alguém pregando outro evangelho, e que outro evangelho era esse? O cerimonialismo, as cerimônias, não é? As cerimônias judaicas que deviam permanecer, muitas delas, e a circuncisão era uma das mais fortes. E esses líderes judeus, eles eram judeus, e vinham querer colocar diante do povo que Paulo tinha instruído, dizendo que a cruz fazia sombra em todas aquelas coisas que foram excluídas, foram tiradas, não tinham mais razão de ser. Agora a circuncisão é no coração, não é mais na genitália. E eles vinham dizer assim: Paulo não sabe nada. Paulo não sabe nada. E para que eles tomassem o lugar de Paulo, repito, tinham que desmerecer Paulo. Isso é satânico. Falar mal de uma pessoa para tomar o lugar dela. Aqui, a partir do verso 7, então, Paulo fala da sua generosidade para com a igreja. Ele se defende, ele vai se defendendo. Aqui no começo fala do seu zelo pela igreja. Eu sou zeloso, eu cuido da igreja. Mas vocês veem aí um novo evangelho e se encantam. Assim, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Eu não cobrei para pregar o evangelho. Esses camaradas estão aí, estão fazendo isso. Eu não dei despesas para vocês. Eu deixei outras igrejas que estavam me pagando para vir aqui com vocês. E quando os macedônios passaram aí, né, ele menciona aqui, os da Macedônia, eles me ajudaram no que eu precisava, mas eu nunca fui pesado para vocês. Eu tinha profissão. Então vocês não podem falar disso. A verdade de Cristo, verso 10, está em mim, por isso não me será tirada a glória nas regiões da Caia. De jeito nenhum, não é a glória humana. Ele já fala da glória humana, né? Quem se glorie-se no Senhor. Ele vai falar uma coisa aqui daqui a pouquinho, daqui para frente, no verso 30, já vou mencionar aqui. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Por quê? Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Deus só pode agir nos corações fracos. Olha que contrassenso da nossa sociedade. Só os fortes vencem. Evolução ou evolucionismo, só os fortes vencem. Esta é uma lei natural. Paulo diz assim: eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque se eu me achar forte, Deus não pode fazer nada por mim. Sabe quando você diz assim: eu leio a Bíblia tantas vezes, já li tantas vezes, já fiz isso, fiz aquilo outro, sou assim, oro 3 vezes por dia. Amigo, amiga, querido irmão, irmã, nós não precisamos dizer isso. Nós não precisamos. Se eu vou me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie na minha fraqueza. Na minha fraqueza. E Paulo vai dizendo aqui: porque os tais são falsos apóstolos, verso 13, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E olha o seguinte, hein? E não é de admirar, verso 14, aliás. Não é de admirar.
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Morte eterna. Morte eterna. Mas assim, esses camaradas estão vindo falando em Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Eles estão colocando um peso sobre vocês, em vários sentidos. Aí, a partir do verso 16, ele fala da sua preocupação com a igreja. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, verso 16, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco na minha fraqueza. É o que ele fala no verso 30. Vou me gloriar na insensatez, tá bom. Me acha uma pessoa insensata, que não há problema. É na minha fraqueza que eu me glorio, porque é só através dela que eu recebo o poder de Deus. Senão, aí ele vai falando, né, que os camaradas falam mal dele e tal, e vejam que a partir do verso 22, que força, que eu não quero perder isso, que é muito importante. São hebreus? Eles são hebreus? Eles estão falando mal de mim e estão querendo tomar o meu lugar? São hebreus? Não. Também eu sou hebreu. São israelitas? Ok. Também eu, verso 22. São da descendência de Abraão? Também eu. Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, não? Eu ainda mais. Sabe por quê? Porque eu decidi dar a minha vida totalmente a Ele. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Eles estão vindo aqui só para pegar o peixe que está no aquário. Tá, mas eu estou fazendo o trabalho de Deus. Vocês estão querendo me deixar de lado? Olha aqui. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medir, perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites, menos um, porque eram só 39 que eles podiam dar. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado. Isso aí é coisa que os judeus faziam. Foi prejudicado pelos judeus. E as forças naturais, as dificuldades naturais? Naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, a natureza, né? Em perigos de salteadores, olha as circunstâncias sociais, em perigos de patrícios entre irmãos, né? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação para com todas as igrejas. Tá? Quem são eles para falar de mim? Não é? Eles vêm aqui para tirar o sustento dos irmãos, eles vêm aqui para tirar o dinheiro e para pescarem no aquário. É muito simples. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. E agora o verso 30, que é aquele que eu já mencionei. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aí conta lá que Damasco ele teve que sair por um cesto e tal, fugindo dali. Mas Paulo tinha que falar essas coisas. Ele estava se aparecendo. Ele tinha que falar essas coisas. Ele tinha que lembrar os seus irmãos, seus patrícios ali de Corinto, que esses indivíduos que estão querendo tomar o lugar dele não têm história. Eles só vão ali para destruir o que Paulo já fez. Que Paulo extraordinário, né? Se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar na minha fraqueza. Que grande lição essa para a nossa vida. A gente se gloria na fortaleza, o que eu fiz, o que eu faço, como eu sou. Que Deus nos ajude a descobrirmos o nosso lugar na fraqueza, para recebermos o poder de Deus, poder espiritual. Oremos. Pai querido, te agradecemos por esta lição de Paulo, que passou por tantos percalços na vida, manteve-se firme, e quanto mais as ondas eram contrárias, mais ele usava o vento para poder chegar onde queria.
com o teu poder, com a fraqueza no coração, para que o Senhor pudesse lhe dar esta fortaleza extraordinária. Abençoa-nos também, Senhor, que não busquemos a glória do mundo, mas que busquemos a tua glória, buscando crescer em nossa fraqueza. Casais que disputam liderança no lar, no trabalho, pessoas que querem derrubar os outros, Senhor, que possamos crescer em nossa fraqueza e que não devamos nada aos outros a não ser o amor que vem de Ti pelo nosso coração, em nome de Jesus. Amém.